quantidade de evidências que a gente tem relacionadas à atividade física e saúde, né, atividade física e uma série de outros fatores, mas ao mesmo tempo que a gente tem um corpo de evidência que aumenta, a gente vê o nível de atividade física da população muito parecido, em manutenção, não muda. O Programa Esporte e Sociedade é um programa de extensão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto financiado pelo PUB, que tem como objetivo formar um canal de análise social do esporte e interação com o público interessado nesse tema. O entrevistado de hoje é o professor Dr. Átila Trapp, da Universidade de São Paulo, e o entrevistador é o professor Dr. Renato Marques, também da Universidade de São Paulo. Olá, pessoal. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao nosso canal Esporte e Sociedade, do nosso projeto de extensão Sociologia do Esporte ao Público. Meu nome é Renato Marques, sou professor da USP, na Universidade de São Paulo, e coordenador desse projeto. E a entrevista de hoje é com o professor Átila Alexandre Trapp, aqui da Universidade de São Paulo também, e a gente vai tratar sobre os processos de adesão à prática de atividade física e esporte e as barreiras, dificuldades, desafios que as pessoas enfrentam nesse processo. Esse projeto de extensão, o nosso objetivo é fazer discussões sobre o esporte e a sociedade, né, que envolvam os tópicos relacionados entre esporte e sociedade, e levar essa discussão ao grande público, sempre convidando acadêmicos, pesquisadores, pesquisadoras, ou também pessoas que são envolvidas com o esporte, para falar sobre esses temas relevantes aí que envolvem as relações sociais ligadas ao esporte. O professor Átila, ele, como eu já disse antes, é professor aqui da USP, na Universidade de São Paulo, na Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, meu colega aqui na escola. E ele também é professor do programa de pós-graduação em Educação Física e Esporte, aqui da EFERP. Ele é graduado em Educação Física pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, é mestre e doutor em Ciências, sendo mestrado no Departamento de Medicina Social aqui da USP, e o doutorado na Escola de Enfermagem, também da USP aqui de Ribeirão Preto. Seus estudos são voltados especialmente às áreas de atividade física e saúde, saúde coletiva e exercício físico em condições especiais de saúde. Professor Átila, muito obrigado pelo aceite, pela disponibilidade. Vai ser um prazer a gente poder conversar e é um prazer contar com a sua participação. Olá a todos e todas. Eu primeiramente agradeço pelo convite, professor Renato, toda a equipe, e também parabenizo pela iniciativa, né? Acho que vai ter aí uma série de vídeos que o pessoal vai poder acompanhar com temas bastante interessantes, debates bastante interessantes, então aproveitem bastante essa oportunidade também. Legal, vamos lá. Então, começando, né, a nossa entrevista, a nossa conversa, o tópico hoje, né, cada entrevista aqui do nosso projeto tem um tópico. O grande tópico hoje é atividade física e esporte. E o tema que a gente vai tratar é a adesão à prática de exercício físico e esporte. Mas não só a adesão, né, mas a adesão é a manutenção, o engajamento, a prática e as questões sociais que envolvem esse processo de adesão e engajamento à prática de exercício físico e esporte. A gente sabe, né, e é muito divulgado, é amplamente divulgado, inclusive, e isso é muito bom, os benefícios da prática de exercício físico e de esporte, tanto para a saúde do ponto de vista físico, biológico, metabólico, enfim, quanto também do ponto de vista social, do ponto de vista emocional, enfim, e diferentes dimensões do ser humano. A atividade física, o esporte, o exercício físico, sabe-se amplamente dos benefícios e das vantagens de se manter a prática regular. Porém, não são poucos também os dados, seja de órgãos oficiais no Brasil, seja de pesquisas feitas em universidades, em diferentes fontes, de que os índices de adesão e engajamento à prática de exercício físico e esporte no Brasil não são os ideais, né? Não são ainda não é um índice desejado de engajamento da população brasileira, especialmente população adulta, à prática de exercício físico e esporte, né? Então, o que nos leva a pensar que existem algumas dificuldades, existem algumas barreiras que enfim, que criam
dificuldades para as pessoas poderem se engajar nessas práticas. E é sobre essas dificuldades e compreender melhor essas dificuldades que vai se dar a nossa entrevista agora, no sentido de, assim, de compreendendo melhor quais são essas dificuldades, tanto de um ponto de vista individual, mas principalmente do ponto de vista social, estrutural, das condições de vida das pessoas, pode nos ajudar tanto em estabelecer políticas públicas, quanto políticas de intervenção até na esfera privada, quanto também formas das pessoas pensarem como superar essas dificuldades para essa adesão, para esse engajamento à prática do exercício físico e esporte. Então, é nesse contexto, minha primeira pergunta para você, Átila, quais são as principais barreiras que dificultam a adoção de estilo de vida ativo, que dificulta essa adesão a uma prática rotineira de exercício físico e esporte no Brasil? Legal, professor Renato, vamos lá. Primeiro dizer que eu fico bem contente de poder participar dessa discussão, né? E quem sabe aqui poderemos trazer elementos para a reflexão das pessoas, né? E que elas possam, em um contexto micro ou macro, fazer aquele advocacy, né? Brigar realmente pelas causas que levam a essa situação que você comentou aí inicialmente para a gente, né? Acho que vale muito a pena a gente pensar no desenho de uma árvore, pensar na raiz dela, e na raiz dela estão as causas de problemas, né? Como esse que a gente está comentando, que é a questão do nível de atividade física das pessoas. Então, se a gente for lá na folha da árvore e ficar só pensando em comunicar para as pessoas que elas devem fazer atividade física, descontextualizando todas essas questões sociais, esses aspectos sociais que influenciam nas escolhas, né? Seria um tanto quanto inadequado. E talvez isso explique um pouco da quantidade de evidências que a gente tem relacionadas à atividade física e saúde, né? Atividade física e uma série de outros fatores, mas ao mesmo tempo que a gente tem um corpo de evidência que aumenta, a gente vê o nível de atividade física da população muito parecido, em manutenção, não muda. E a gente tem uma série de dados que mostram que a pouca mudança que é observada é nos grupos mais favorecidos socioeconomicamente. Então, a gente tem algo bem complexo aí para conversar. A gente não vai conseguir esgotar, logicamente, esse assunto, mas quem sabe trazer elementos aí para que as pessoas possam, né, refletir, trabalhar e, quem sabe, disseminar, né, para que essas políticas elas não continuem embasadas em informar as pessoas, mas tentem entender um pouco melhor a raiz desses problemas. Então, vamos lá. Começando aí com a primeira pergunta, acho que a gente pode dividir essas barreiras em 3 grandes grupos, tá? A gente tem um primeiro grupo que seria das barreiras intrapessoais, em que envolve aí, por exemplo, questões como a falta de motivação, né? Então, muitas vezes a pessoa ela vai fazer uma prática que ela não gosta, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, no ambiente clássico de academia, muitas vezes um ambiente em que prevalece a estética, um som que não agrada a todo mundo, então alguma pessoa pode frequentar ali e entender que aquele espaço não é para ela, né? A gente tem questões aí relacionadas à condição financeira também, né? Boa parte da população relaciona essas questões da atividade física com os gastos financeiros, então relaciona muito com esse ambiente da academia, por exemplo, mas acho que vai ser legal a gente poder trazer aqui hoje que vai muito além disso, né? A atividade física é algo muito mais amplo, em que a gente pode tentar buscar interações com o ambiente, enfim, com outras pessoas, então vai ser legal poder falar sobre isso. Muitas vezes a questão da falta de tempo, que acaba sendo a barreira que mais aparece, assim, né? Daqui a pouco a gente até vai falar um pouco dessa questão de barreira real e barreira percebida, mas a gente tem questões também como a própria idade, né? A pessoa colocar isso como uma limitação, algum diagnóstico de doença, limitação física, né? Então, tudo isso aí está nesse contexto das barreiras intrapessoais. A gente também vai ter as barreiras interpessoais. Então, muitas vezes, a falta de companhia, de suporte familiar, de suporte de amigos, podem ser fatores que influenciam também para a prática de atividade física. E, por último, eu queria trazer para vocês os fatores ambientais. Então, a percepção de falta de segurança, de estrutura, de espaços que possam, né, ser considerados adequados pela pessoa para realizar atividade física, o próprio clima inapropriado, né? Então, a gente, por exemplo, está numa cidade em Ribeirão Preto, em que tem alguns períodos do dia que acaba sendo muito difícil essa atividade física ao ar livre. Então, de uma forma geral, a gente pode pensar nas barreiras nesses 3 grandes grupos.
Legal, Átila. É interessante pensar dessa forma, porque a gente começa a entender que as dificuldades, tanto a adesão quanto as dificuldades, não se dão uma perspectiva única, né? De uma única dimensão de problemas a serem enfrentados, né? Então, a gente pensar no interpessoal e nas questões ambientais. Especialmente focando nessa dimensão das barreiras ambientais, né? Você falou da segurança, do local de mora, enfim. O que os estudos mostram, o que a gente já tem de resultado na literatura, o que os estudos da universidade já apontam ligados a que tipo de barreira se apresenta para as pessoas nesse sentido, nessa dimensão ambiental, e como a gente pode intervir sobre elas. Minha pergunta se dá no seguinte sentido. Gostei muito da metáfora da árvore, e essas questões ambientais eu interpreto que estão na raiz, né? Elas interferem primeiro, né, na condição de vida, nas possibilidades de escolha das pessoas, né? Então, quais são essas barreiras ambientais, como elas se manifestam, a relação delas com essa questão socioeconômica, e o que a gente pode fazer em relação a isso? Acho que o grande lance é esse, né? O que nós observamos atualmente é que, ao divulgar os benefícios e a importância de se realizar atividade física, a gente tem uma parcela pequena da população que pode escolher por esses hábitos, né? E hábitos de atividade física a gente pode até extrapolar para questões relacionadas à alimentação saudável, quantidade de horas de sono, né? Então, poucas pessoas, infelizmente, podem escolher esses hábitos saudáveis. Então, eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, nas questões ambientais que você comenta, então pensar em ter segurança, ter iluminação nas ruas, ter estrutura de calçada, tudo isso poderia contribuir para que mais pessoas pudessem ter essa possibilidade de escolha para a prática de atividade física. Mas, infelizmente, não é o que a gente observa, né? Eu acho que o que vale muito destacar é a questão que primeiro, tem a percepção das pessoas, né? Então, muitas vezes, aquilo que a gente entende que é necessário ou aquilo que deve ser feito, nem sempre é aquilo que as pessoas percebem, né? Então, essa percepção, ela vem muito de um contexto individual. E, ao mesmo tempo, isso pode mudar de acordo com o contexto, né? Então, se a gente pensar mesmo dentro de um mesmo território, pensar em diferentes locais, né? Em que predomina determinado grupo etário ou pessoas de determinada condição socioeconômica, né? Tudo isso vai poder mudar. Então, por exemplo, em Ribeirão Preto, em muitos lugares, a gente tem a universidade como um espaço de possibilidade de prática, mas acaba que apenas a comunidade ali ao redor, e até mesmo às vezes a comunidade ao redor, tem dificuldade para acessar, né? Então, é muito importante ter claro que o ambiente pode influenciar nisso, né? Nessas possibilidades para a prática de atividade física, mas a gente tem esses outros fatores, como você bem falou, que conversam entre si, né? Então, muitas vezes as pessoas, elas podem, até de acordo com o tempo, né? A pessoa, num momento, ela está estudando, no outro, ela está trabalhando, e aí ela constitui família, as barreiras, elas vão mudando ao longo do tempo, né? E aí eu tinha até comentado antes a questão da barreira real e da barreira percebida, né? Então, por exemplo, é muito comum numa pesquisa perguntar rapidamente para alguém que não pratica atividade física, a falta de tempo é um dos fatores que mais são apontados como barreira percebida, né? Então, as pessoas percebem a falta de tempo como uma barreira percebida. Mas aí, quando a gente vai ver a barreira real, pode ser outra, né? Então, muitas vezes pode ter a ver com experiências não agradáveis que teve na infância e na adolescência, né? Não teve muitas possibilidades de criar vínculos com a atividade física, muitas vezes ela não tem esse espaço próximo à casa dela, e aí essa falta de tempo, né, não permite com que ela busque outras possibilidades, né? Então, é bem importante pensar por esse caminho. Outra barreira percebida que é muito comum é a questão da falta de condições financeiras, né? E como eu disse anteriormente, as pessoas ligarem a prática de atividade física a um ambiente específico, né, de prática de exercício, né, que seria aí uma atividade física sistematizada, com objetivo, mas a atividade física que a gente está falando, né, pensando nessas questões das relações com o ambiente e mesmo das questões sociais, a gente está falando de uma atividade física no lazer, né, em que as pessoas elas possam interagir com o ambiente,
possam interagir com outras pessoas, né? E uma atividade física no deslocamento também, então que ela se sinta segura para realizar deslocamentos de forma ativa, né? Seja a pé, seja de bicicleta, utilizando outros equipamentos, e que tenha uma estrutura para isso, né? Então a gente vê uma mudança em algumas cidades nesse sentido, mas que acaba sendo um pouco centralizada também, né? Acho que mais para frente a gente vai falar um pouco dessas possíveis ações, e o que a gente observa em cidades como a nossa, ou mesmo nos grandes centros, é que isso costuma ser centralizado, né? Então, enquanto você está ali no centro, você tem, de certa forma, isso maquiado, né? Você vê as ciclovias, você vê praças, você vê parques, você vê calçadas de boa qualidade, e quando você vai para as periferias, esse acesso acaba sendo muito mais limitado. Então, considerando essa dimensão ambiental, especialmente a socioeconômica, é interessante isso que você disse, né? Que muitos espaços são criados, inclusive para deslocamento, mas estão em regiões que não necessariamente são acessíveis a todos, né? Então, minha pergunta então essas campanhas de motivação, de inspiração para adesão à prática, elas vão ter o mesmo efeito sobre todas as pessoas? Como isso acontece? E o que poderia ser feito para que essas diferenças, essa desigualdade socioeconômica, especialmente, e de tempo, né, de condição de deslocamento, o que poderia ser feito, então, para que, como você menciona, as pessoas que moram numa periferia, numa região mais afastada, pudessem ter acesso a esses espaços, enfim. Essas campanhas, elas são bastante limitadas, né? Então, acredito que elas podem e devem acontecer, mas numa amplitude menor, né? Eu acho que quando a gente pensa em questão de aumentar o nível de atividade física da população, a gente tem que pensar muito na lógica da equidade, né? Então, certo, a gente tem uma parcela da população que pode escolher, que tem acesso, que tem possibilidades no sentido da alimentação, da atividade física, então talvez a informação, né, essas campanhas podem ajudar essas pessoas, né? Talvez tenha alguma parcela da população que também, por alguma limitação, tenha dificuldade de acesso à informação e também pode ter algum benefício nesse sentido, mas eu acredito que é muito limitado, né? A gente precisa de estratégias concretas para quem precisa mais, né? Então, aqui em Ribeirão é muito evidente, por exemplo, a gente anda 3 quilômetros da USP e a gente vê uma periferia com uma situação bastante complicada em termos de ambiente para pensar em prática de atividade física, né? Se a gente pensar o contexto do país hoje, a gente tem uma grande parcela da população que passa fome, que tem dificuldade de se alimentar. Então, assim, muitas vezes a gente também cai num contexto mais macro, que é como falar de atividade física para quem tem fome, né? Então, assim, num contexto mais macro, a gente precisa de políticas, primeiro, para que as pessoas possam viver de forma digna, né, ter acesso à moradia, saneamento básico, ter um trabalho, para a gente começar a falar sobre esses outros aspectos, né, e chegar nesses pontos, por exemplo, relacionados à atividade física. Mas é importante olhar nesse sentido, né, pensar que tem locais que são menos favorecidos, tem pessoas que são menos favorecidas e têm menos acesso, né? E que muitas vezes só divulgar para elas o que deve ser feito sem criar condições objetivas para que ela possa alcançar aquilo é muito difícil, né? E eu acho que a gente tem exemplos aí num contexto macro em que as pessoas, independente do local do país que elas estiverem, elas conseguem enxergar, né? Quem vai na zona sul do Rio de Janeiro vê uma orla, né, que você se sente muito motivado para caminhar. Quem mora ali em São Paulo, Parque do Ibirapuera, Parque Vila Lobos, né? Ribeirão Preto, a gente tem um parque aqui próximo à rodoviária, outro ali no Jardim Botânico, mas quando a gente vai para outros locais, a gente não tem esses espaços, né? E aí o deslocamento, pensar no tempo que a pessoa vai levar e todas as dificuldades do dia a dia acaba sendo algo menos palpável, né? Para ela pensar em acessar esses espaços. Continue nos seguindo para a parte 2. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.